Olá, gente! E aí, tudo bem com vocês? Bom, vocês estão vendo que eu tô querendo dar uma movimentada nesse canal, né? Mas é claro. Gente, 2020 já tá sendo um ano maravilhoso. Vocês não estão achando que tá sendo um ano maravilhoso? Tá sendo, sabe por quê? Porque a gente tá tendo que nos trabalhar. Tá tendo que descobrir quem realmente nós somos. Nós estamos começando a ter mais clareza sobre a vida, sobre como as coisas funcionam, sobre como nós funcionamos, quem nós somos, o que nós temos que fazer aqui. Tá maravilhoso, gente, tá maravilhoso, né? E claro que nem sempre é no amor, não é? Tem vezes que a gente tem que ser por alguma experiência negativa pra gente acordar e falar assim, opa, eu tô passando por isso porque eu ainda tenho que trabalhar isso, né? Então, vamos trabalhar. Então assim, vamos lá, 2020 a gente tem que sacudir a poeira, né? Criar coragem e trabalhar, porque a gente tá sendo muito ajudado, mas muito ajudado, gente, não é muito ajudado, então aproveitem toda essa energia, aproveitem todos esses seres de luz que estão aqui para nos ajudar, essa força toda que tá vindo pra gente criar coragem de fazer a mudança, porque a gente merece, não merece? Não, merece. E hoje eu quero falar exatamente sobre o processo de clareza, tá? Entre a clareza processo. Bom, vamos lá. A clareza mental, a nossa conexão da mente com o coração. O que acontece? Que a nossa mente, ela foi muito trabalhada a nos apegar às coisas materiais. Porque ela é material, gente. A mente é material. A mente controla as emoções que controla o físico. A mente é onde a gente vai trabalhar a manifestação material. Então, ela é material. E ela é que nos conecta, ela deveria, né, conectar o coração, que é onde a nossa alma, onde o mundo invisível, o mundo espiritual vem pra gente, vem através do coração. E se a gente conectar o coração com a nossa mente, a gente vai fluir nessa vida que é uma maravilha. É uma maravilha. Só que para isso nós temos que trabalhar a nossa mente. Temos que entender a nossa mente. E cada um tem uma maneira de racionalizar, de pensar, tem uma linha de pensamento, tem uma linha de crescimento mental. Cada um tem a sua, então você tem que entender a tua, como é que ela é, né? E para isso você tem que começar a se auto-observar. Aquela emoção que veio de repente, ou aquela raiva, aquele ódio, ou aquela agonia, aquela fobia, aquela emoção que traz um certo desconforto, da onde que ela veio? Racionalizar ela. Tipo, por que eu agi dessa maneira com esse sentimento desconfortável? Qual que é o medo que estava ali atrás? E aí você começa a se questionar e começa a se autoconhecer. Auto-observar, primeiro a gente nos observa nossos sentimentos, depois a gente joga para a razão. Por que aquilo gerou? Aquela ação foi daquele jeito, né? Por que eu agi daquela maneira? Entendeu? Então eu agi daquela maneira porque eu estava sentindo isso. Agora eu estava sentindo isso porque eu estava com medo daquilo. Entende? E aí você vai começar a se conhecer melhor. E você se conhecendo melhor, você começa a controlar a tua mente, porque aí você tendo consciência que aquela ação e aquele sentimento foi gerado por um medo, você já deu o primeiro passo para não ter mais aquele medo. E aí você começa a controlar suas emoções e seus medos, até que você não tem mais aquele medo. Então assim, é fantástico o trabalho. Gente, eu sou uma pessoa fã desse trabalho de autoconhecimento, gosto muito de me observar. E eu percebi que sim, eu cresci muito, ainda mais na parte espiritual e mediúnica. Todos nós somos médiuns, todos nós temos sensibilidades nessa vida. Claro, nós somos energia, nós temos nosso campo energético e muitas vezes que se misturam com o outro. E a gente não percebe que muitas vezes a gente tem um certo sentimento que não é nosso, né? Que é o que acontece muito com as pessoas empatas, sensitivas. Elas têm certos sentimentos que não são delas. E aí fica naquela oscilação de emoção, achando que ela é bipolar, achando que ela é... não, é porque eu sou de peixes, eu sou de gêmeos. E fica dando um monte de desculpa, né? E que no fundo, ela não
controlou a tua mente, não tem esse controle, esse equilíbrio, então ela não se conhece. Porque a partir do momento que você começa a se conhecer, você sabe, isso é meu. Você sabe o teu campo, você sente o teu campo e você começa a ter força no seu campo. Então você não permite que qualquer energia entre para você. Você barra, tipo, ó, tipo, cada um com seus problemas. É mais ou menos isso, entendeu? Então você começa a criar essa força para você, entende? Então, quando a gente começa a ter esse controle mental, o autoconhecimento, você começa a entender e ter mais forças energéticas. E, claro, a força da manifestação. Tá? Só que você vai ter aquela conexão com você, com o teu coração e com a tua alma, porque a nossa alma fala, ela se expressa através do nosso coração, e se a gente consegue ter esse equilíbrio, né, essa conexão do coração com a mente de uma forma equilibrada, você sabe o que você tem que manifestar. E aí a tua mente trabalha de uma maneira clara e fluida nessa vida. Porque assim, vou dar um exemplo. A gente muitas vezes é levado pela mente a apegos mesmo de ideias de que a gente tem que ter alguma coisa material, né? Então vamos supor, eu tenho que ter aquela casa ali, aquela casa que eu tenho que ter. Então você vai fazer de tudo, né? Porque a gente sabe que tem muitos estudos ali de lei de atração, então você vai estudar todas as leis de atração para poder criar aquela casa, mas você não cria aquela casa. E você vê que você desgasta muita energia e fica meio estranho e não é aquilo, né? E você tá ali meio que batendo a cabeça para poder conquistar aquilo, porque você se apegou a uma ideia de que aquilo é melhor para você. Né, que você tem que experimentar a riqueza, você tem que experimentar um carro zero, que você tem que experimentar as roupas de marcas, ou a matéria, ou isso, aquilo, ou até mesmo o contrário. Muitas vezes a gente tem aquela ilusão também do mundo espiritual, que a gente não pode viver na matéria, então eu tenho que experimentar uma vida natureba, no meio do mato, e comer só folhinhas, isso, aquilo, e que na verdade não, aquilo é uma ideia. Entende? Um apego a uma ideia. Porque a ideia, o pensamento é material. E a gente também tem apegos a isso. Então, quando você começa a se conhecer melhor, trabalhar o autoconhecimento, você começa a ter a clareza do que realmente a tua alma precisa. E é aí que você começa a trabalhar a manifestação de uma maneira mais equilibrada. Né? Você começa a se expandir e crescer de uma forma mais amorosa, entendeu? Porque você está ali alinhando o teu coração com a tua mente para você agir para uma manifestação. Vocês entenderam? Então você não perde muito tempo. Isso é muito legal, porque quando você sabe o que você precisa, que a tua alma precisa vivenciar e experimentar, você simplesmente manifesta aquilo no mental, né? Começa a vir aquele sentimento, mas você tem uma ajuda enorme do universo e dos seres de luz. Por quê? Porque aquilo você tem que experimentar. E aí as coisas funcionam assim. Né? Mas claro que para isso a gente precisa entender a nossa mente, a gente precisa buscar um autoconhecimento, né? E isso assim, gente, eu acho que isso é uma coisa assim, se a gente consegue entender isso, a gente entende a importância do autoconhecimento para a nossa vida, da autoobservação, sabe? A importância da gente nos conhecer para viver o que a gente precisa viver nessa vida e não ficar aí empurrando a vida com a barriga ou sendo levado pela ideia do outro ou sendo levado por esses seres desencarnados também, né? Que aí muitas vezes fala assim, estou sendo obsidiado. Claro, você não tem essa força mental, energética, você não sabe nem quem é você e quem é o outro, quem é o ser ali desencarnado que está ali te enchendo a paciência, porque eles estão ali
né? Porque você também abriu as portas, você tá com teu campo energético vulnerável, né? E a gente veio aqui exatamente para isso, para aprender a lidar com a matéria. A gente não encarnou no mundo material para ficar fazendo só meditação, né? Não acredito eu. Se a gente encarnou no mundo material, a gente tem que saber a hora de meditar, a hora de praticar, né? A hora, né? Encarnar mesmo, viver esse mundo material, saber se desapegar também do mundo material, né? Mas para isso você tem também que lidar com a mente, porque a mente é material. Então, aprendam a lidar com a mente, comecem com o autoconhecimento, lidem com a mente, para vocês terem uma vida mais fluida, né? Essa conexão do coração com a mente, e aí vocês, flui, que é uma maravilha, né? Bom, é isso aí, gente. Eu venho depois com uma outra parte que eu acho que é muito legal, que eu quero falar sobre a questão da mediunidade e a mente, né? Como a gente trabalha essa parte da mediunidade, da parte sensitiva, né? Dos empatas, a diferença que é quando a gente começa a ter o autoconhecimento e o controle da mente e pra gente lidar com esse mundo espiritual, né? Porque tem horas que a gente fica bem perdidinho, não fica não? Que fica. Já tive muitas experiências que eu vou falar aqui, nossa senhora. Ai, mas que foi muito importante, porque são nas experiências, muitas vezes que parecem negativas ou chatas, não sei o quê, que a gente aprende, tá bom? Gente, eu fico por aqui e espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou entre em contato comigo, tá? Podem entrar em contato comigo, me mandem um e-mail, me mandem, sei lá, um sinal de fumaça, que a gente pode estar conversando também pessoalmente, né? Porque muitas vezes a gente tem que um ajudar o outro, né? Nós somos muito ajudados pelos seres de luz, pelo universo, sem... ajudado com muito amor, ajudado sem limite, sabe? Então, por que também nós vamos nos limitar em ajudar o outro, não é mesmo? Então, estamos aí. Gente, muito obrigado e a gente se vê, então, no próximo vídeo.